Meus amigos, finalmente saiu o primeiro teaser trailer disso aqui, ó, da quinta temporada de Stranger Things. Cara, finalmente, eu pensei que nunca ia acontecer esse negócio. Temos a Eleven agonizando, o Will gritando desesperado pra alguém correr, e eu acho que eu já sei quem é. Temos os militares, temos a Joyce protegendo a galera, e notem que lá em cima tem um personagem misterioso, e que eu também acho que eu sei quem é mais ou menos, tá? Temos novos personagens nessa quinta temporada, e tem um outro nome ali que a gente já sabe mais ou menos. Temos a Max em coma, e finalmente as datas de lançamento da quinta temporada, né? Parte 1, parte 2 e o episódio final. E simbora comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje, porque muitas das imagens que a gente viu nesse novo teaser barra trailer confirmam os vazamentos, e a gente vai comentar sobre tudo isso também. Hello my friends, Geek na voz, e como eu disse, finalmente, cara, depois de, sei lá, 3 anos, a gente teve alguma novidade sobre a última temporada de Stranger Things, que nesse caso é a quinta. Foi pouca coisa, poucas cenas inéditas? Foi, mas é o suficiente pra gente ficar maluco, né? O fã de Stranger Things tá órfão de novidades, pois o trailer começa, né, com a Joyce falando com o Will, que pensa naquela noite o tempo inteiro, a noite em que ele levou você, e obviamente ela está se referindo ao dia em que o Demogorgon apareceu e levou Will Byers pro mundo invertido, e com certeza isso criou um trauma não só na Joyce, como em todos envolvidos pela busca do Will. Mas notem que a Joyce, nesse momento inicial do trailer, ela dá uma ênfase nele, no caso no bicho que raptou o Will, e aí tem muitas teorias dos fãs, inclusive eu estou incluso nisso, porque eu acredito forte nisso, de que na verdade quem raptou o Will na primeira temporada não foi o Demogorgon, e sim o Vecna. Era o Vecna esse tempo todo. Vários fãs conseguiram capturar fotos do Demogorgon do primeiro episódio e chegaram à conclusão de que ele tem uma estrutura muito parecida com a do Vecna, ou seja, é como se o Vecna tivesse orquestrado tudo desde o início. Mas enfim, isso daí não passa de uma teoria, obviamente, mas comentem embaixo o que vocês pensam a respeito disso. Embora prosseguir aqui. E com isso, o trailer da Netflix fez algo que eu particularmente não curto muito, embora eu entenda porque eles fizeram isso, porque de fato se passou muito tempo, né, entre a quarta e a quinta temporada, né, 3 anos sem novidades sobre Stranger Things, que é basicamente um recap das temporadas anteriores. Então metade desse trailer, que deveria ser destinado à nova temporada, com cenas inéditas e coisas que a gente não viu, eles pegaram metade do trailer e colocaram cenas das outras temporadas, né, o famoso recap. Recapitularam toda a história desde a primeira temporada. Novamente, eu não gosto muito disso, né, especialmente eu que já assisti, revi a série Stranger Things inúmeras vezes, mas eu entendo, né, como eu falei. Cara, já tem 3 anos que a quarta temporada aconteceu basicamente, então boa parte das pessoas não lembram o que aconteceu nas temporadas anteriores. Então o dever desse trailer é justamente relembrar, fazer esse recap pra galera se tocar de qual momento está habituado à história. E lá pro final é que a gente foi ter migalhas de cenas inéditas da quinta temporada. E se a gente parar pra pensar, mano, o Stranger Things foi lançado em 2016, a primeira temporada já tem quase 10 anos. Não, quando a série finalizar, vai ter 10 anos basicamente, é muito tempo. E com isso o trailer corta e temos a grande bomba talvez, que é o fato da temporada ser dividida em 3 partes. E isso já causou polêmica entre os fãs da maratona de plantão. Mas calma que lá pro final do vídeo eu vou comentar sobre essas datas e o que significa cada uma delas, tá? Porque é tudo muito importante aqui. Porque finalmente tivemos cenas inéditas também dessa quinta temporada, né? Nessa cena a Joyce parece estar em uma fazenda, né, aguardando alguém entrar pela porta, e ao lado esquerdo dela temos Mike e o Will, e do lado direito a Rob. E como vimos em imagens de bastidores, parece que a Joyce e a Rob vão formar uma parceria nessa quinta temporada. E também ficamos sabendo pela produção do ano passado que eles estão filmando partes dessa quinta temporada na fazenda do Eugene, que é um cenário que a gente não vê desde a segunda temporada basicamente. Vocês lembram lá do Eugene, das abóboras apodrecidas e tal? Então, a Joyce parece estar nessa fazenda. E percebam que lá em cima na imagem tem outra pessoa, né, no buraco que se formou na fazenda e que é bem misteriosa. E se vocês notarem, parece que teve uma luta na fazenda, né? Porque parte da fazenda foi destruída, né? Fizeram um buraco ali no meio da fazenda e tem um personagem lá em cima observando tudo. E isso daí é a cara da Eleven, né? Convenhamos. É a cara dela, tá lá em cima protegendo todo mundo, apareceu como elemento surpresa. Eu acho que é a Eleven. Se não for a Eleven, é o Dust. É um dos dois. Então corta e temos a Holly e a Karen no quarto da Holly. E como a gente sabe, essa garotinha, né, a Holly, vai ter um papel muito importante nessa quinta temporada. Ao que tudo indica, o Vecna, ele vai tentar raptar a personagem da Holly, e a gente não sabe o que ele vai fazer com ela, se vai manipular, se vai possuir, não sabemos, mas isso já é confirmado, tá? Pelos produtores, pelos Duffers, a Holly vai ser importante, e possa ser que nessa cena seja o momento em que as criaturas do mundo invertido, ou então Vecna, apareçam para raptar a Holly, e a mãe dela, obviamente, está protegendo a garota. Tanto é que a gente já tem, né, os títulos oficiais dos episódios da quinta temporada, e o segundo episódio se chama O Desaparecimento de Holly Wheeler, ou seja, essa cena aqui do teaser barra trailer provavelmente se passa entre o primeiro
terceiro ou segundo episódio da quinta temporada, que é quando a Holly vai desaparecer. E com isso, corta pro Lucas visitando a Max, que até agora é uma personagem que a gente não faz ideia do que vai acontecer com ela. Obviamente que em algum momento a Max, ela vai despertar e ela vai ajudar a galera, óbvio. E aí a gente tem várias teorias, né? Muitos fãs dizem que o Vecna em algum momento ele vai possuir a Max, né? Ele vai utilizar essa garota para poder ameaçar a outra turma, enfim, cara, são inúmeras teorias, mas fato é que até o presente momento a gente sabe pouca coisa do que vai acontecer com a Max nessa quinta temporada, mano. Eles estão mantendo essa personagem assim, fechada em 7 chaves. E outra teoria dos fãs também é que a Max está em um limbo temporal. Afinal, após ser atacada pelo Vecna e ficar tecnicamente morta por alguns minutos, a Max entrou em coma profundo. E quando a Eleven tenta se conectar com a mente no hospital, ela encontra o vazio. Isso levou muitos fãs a acreditarem que a mente da Max está presa no mundo invertido, em um limbo onde o Vecna ainda exerce influência sobre ela. E essa teoria aposta que a alma da Max está viva, mas aprisionada pelo Vecna, e resgatá-la vai ser parte essencial da missão final do grupo, né? E tem alguns fãs também que acreditam que a Max ela vai retornar do coma com poderes psíquicos, né? Porque como a Eleven utilizou seus poderes para reanimar, para reviver, entre várias aspas, a Max, possa ser que ela tenha absorvido um pouco dessas habilidades. Já imaginou? Afinal, Stranger Things adora o tema de crianças com poderes, e a Max, por ter sobrevivido, né, é uma conexão direta com Vecna e o passado por um renascimento místico. E ela pode ser a próxima da fila a ter dons especiais. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar e teorizar desse teaser trailer. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, tá? @LucasMGeek, a gente vai trocar muita ideia sobre o Stranger Things. Eu tô postando conteúdos exclusivos por lá também, então faz tudo isso que é nóis. Nice. E com isso, corta pra nossa dupla favorita, né, Dustin e Steve, e percebam que eles estão com um machucado no rosto. E provavelmente esse machucado é por conta da surra que eles levaram dos atletas do colégio na lápide do Ed. Sendo que em julho do ano passado a gente viu o Dustin, né, meio que com um machucado no rosto também naquele documentário da quinta temporada. Então corta e temos o Hopper tentando ajudar a Eleven e a garota simplesmente gritando de uma dor insuportável. Sendo que há meses atrás vazou uma foto da Eleven e do Hopper, né, no que parece ser a nova estação de rádio WSQK. E logo em seguida temos Hopper e Eleven em frente aos cipós do mundo invertido, que é uma cena absurda. O que pode ser essa cena é literalmente o fim do Upside Down. É como se fosse a borda, é como se fosse o limite, como se depois dali não tivesse mais nada, sabe? Quando você chega e bate na parede, talvez seja a parede do Upside Down. Então temos essa cena do Mike, né, protegendo a Joyce, o Will e alguns novos personagens, e não tem como olhar essa cena e não lembrar da Eleven protegendo a galera lá no passado, né? É um paralelo muito claro pra mim. Mas notem que a Joyce está segurando o Will e o garoto está fragilizado. E algumas teorias apontam que o Will acabou de utilizar os seus poderes e ele está fraco, assim como a Eleven também fica fraca quando utiliza suas habilidades. E em relação a esses personagens aleatórios que apareceram nessa imagem, são literalmente os novos personagens da quinta temporada. A gente não sabe ainda 100% confirmado quem eles são, de quais núcleos eles vão participar, com quem eles vão formar parcerias, mas fato é que eles vão estar muito ligados à personagem da Joyce. E esse garoto da direita, utilizando óculos, né, já foi vazado, o nome dele é Derek. Agora, quem ele é, como ele conheceu a galera, a gente não sabe qual é a narrativa dele. E em relação à garota da esquerda, segundo os fãs, o nome dela é Debbie. Agora, quem ela é, né, como que ela foi parar ali? Alguns dizem que ela é a irmã mais velha da Suzy, né, a namorada do Dustin. Eu acho que não é, né, não é muito parecido. Mas enfim, comentem embaixo as teorias de vocês em relação a esses novos personagens. E à medida que os estrondos aumentam, os militares eles vão notando algo enorme prestes a romper no solo. Isso provavelmente na base dos militares de Hawkins, onde o governo está fazendo o máximo para bloquear os portais para o mundo invertido. Então será que vai sair uns bichos, né, desse solo? O que é que vocês acham? Comentei. E com isso a cena final com Will Byers desesperado pedindo para alguém correr. Cara, essa cena foi absurda, né? É uma atuação absurda, mas cuidado que a partir de agora eu vou comentar um spoilerzinho em relação a essa cena que talvez a gente já saiba pra quem o Will ele tá pedindo correr, tá? Então se prepare. Porque essa cena meio que foi vazada meses atrás, né? E deu pra ouvir de fundo na cena a voz do Dustin dizendo pro Steve correr. Só que agora a gente descobriu que na verdade não era o Dustin dizendo pra alguém correr, pro Steve correr. Era o Will Byers. É ele falando pro Steve correr. E aí, meu amigo, aí fica a critério de vocês. Será que é o momento em que o Steve ele vai se sacrificar pela galera? Porque eu acho que em algum momento isso vai acontecer. É a cara do Steve, né, o paizão que vai cuidar da molecada, se sacrificar em algum momento. Eu acho que isso vai acontecer. Isso que eu tô falando não é vazamento ou algo do tipo, é mais um palpite meu que eu tenho quase certeza que vai acontecer. Então será que é o Will gritando pro Steve correr? Oh. E finalmente temos a data de lançamento da quinta temporada, ou melhor dizendo, das 3 partes dessa quinta temporada, né? Parte 1, parte 2 e o episódio final, que vai sair na virada do ano, velho. Mano, esse episódio final aí, eu chuto que vai ter pelo menos
3 horas de duração. 2 horas e pouquinho a 3 horas. Mas o volume 1 vai conter os episódios 1 a 4 e estreia no dia 26 de novembro de 2025. O volume 2, com episódios 5 a 7, chega no Natal, em 25 de dezembro. E o volume 3, o episódio final, o encerramento épico, em 31 de dezembro, bem na virada do ano. E os episódios provavelmente vão ao ar, tradicionalmente, pela madrugada na Netflix aqui no Brasil, né? Que lança entre 4 a 5 horas da manhã. E vai estar todo mundo de pé pra maratonar esse negócio 4 horas da manhã. E convenhamos, né, que essa divisão da temporada em 3 volumes parece meio torturante pra quem gosta de devorar tudo em um final de semana, né? Mas ao mesmo tempo a Netflix quer pegar carona no hype e espalhar o impacto da série por várias semanas. É tipo o melhor dos dois mundos, né? Solta vários episódios pra galera se empolgar, mas vai liberando aos poucos pra poder manter a conversa viva por mais tempo. E não é a primeira vez que eles fazem isso, né? Porque se a gente lembra da 4ª temporada, ela também foi dividida em volume 1 e volume 2. E deu super certo, cara, porque Stranger Things ficou na boca do povo, né? Foi sendo falado, o hype aumentou de forma absurda, assim. Foi mês atrás de mês e não se falava de outra coisa a não ser Stranger Things. Então para a Netflix deu muito bom. Agora pra gente que é fã ansioso, a gente quer ver tudo de uma vez, né? Sinto que eles fizeram isso recentemente com Cobra Kai, né? Cobra Kai teve uma última temporada muito longa, com 15 episódios, e eles basicamente dividiram em 3 partes, cara. 3 partes. E manteram o hype durante muitos meses. Pra Netflix é excelente essa estratégia. E por que essas datas? Cara, os lançamentos foram estrategicamente colocados em datas super movimentadas pro streaming, que é Ação de Graças, Natal e Réveillon. Esses são os dias em que a galera tá em casa, tá descansando e com tempo livre pra ver a série. Ou seja, é o cenário perfeito pro streaming bombar. Além disso, a Netflix tá de olho em manter os fãs engajados por pelo menos 2 meses seguidos, com teorias, com debates na net e aquela ansiedade saudável de quem quer saber tudo que vai terminar. E se der certo, essa temporada final pode se tornar um dos maiores eventos televisivos da década. Se eles fizerem o marketing certinho, pode dar muito certo. E cara, a Netflix sabe perfeitamente o que eles estão fazendo. Vocês lembram do Estrondo, que foi a 4ª temporada? O nível de marketing, de divulgação, que todo mundo parou pra assistir? Imagine essa última temporada, que promete ser ainda maior. Cara, Stranger Things é um fenômeno cultural. A Netflix sabe disso, eles não vão lançar todos os episódios de uma vez. Imagina esse último episódio, gente. Quantas horas não vai ter esse último episódio? Vai ser um absurdo. Eu acho que cada episódio dessa 5ª temporada vai ser um mini filme, tá? Coisa de 1h30, 1h20 no mínimo. E convenhamos que pouquíssimas produções hoje em dia têm essa força pra poder segurar esse público durante muitos e muitos meses, né? No caso de Stranger Things, é uma série que existe desde 2016. Assim, ano que vem, ela completa 10 anos. Absurdo. Então já anota aí, a partir do fim de novembro, o clima vai ser de Hawkins invadindo nossas festas de fim de ano. E temos também a sinopse oficial da 5ª temporada, tá? E temos algumas revelações nessa sinopse aqui, se liga aí. No outono de 1987, Hawkins está devastada desde a abertura das fendas. Os nossos heróis estão mais unidos do que nunca, com uma missão clara: encontrar e acabar com Vecna. O problema? Ele sumiu, ninguém sabe onde ele está, muito menos o que ele está tramando. Como se não bastasse, o governo militarizou a cidade e está na caça da Eleven, que teve que sumir de novo para sobreviver. E para deixar tudo ainda mais tenso, o aniversário do desaparecimento do Will está chegando, junto com aquela sensação de que algo ruim vem aí. Ou seja, essa data do desaparecimento do Will possa ser que é o que a Joyce está se referindo no início do teaser, né? Talvez seja uma data próxima. E agora é tudo ou nada. A luta final está prestes a começar. E para vencer essa escuridão, mais sinistra do que qualquer coisa que já enfrentaram, eles vão precisar de todos juntos, né? Pela última vez. E esse lance da Eleven ser procurada pelos militares ao redor da cidade é algo que a gente já viu nos cartazes que a própria Netflix divulgou, né? Da Eleven sendo procurada. Então não é nenhum mistério pra gente. Isso daí, obviamente, já aconteceu com a Eleven no passado também. Então, coitada dela, mas uma hora ela vai aparecer e provavelmente os militares vão se unir a Eleven pra deter o Vecna. Isso é quase certo. Mas aí, o que vocês acharam desse teaser trailer? Quais as teorias e expectativas de vocês? Comentem embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!